Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em Colossenses, no capítulo 2. Leremos do versículo 8 ao versículo 15. Colossenses, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 15. Assim nos diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus, meus irmãos. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui, irmãos, a leitura da santa e inerrante palavra do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Pai soberano, queremos enaltecer o teu nome, não porque o teu nome precisa ser engrandecido, mas porque em nós existe a necessidade de adorarmos o Senhor, de exaltarmos o Senhor. O Senhor é digno de toda adoração, o Senhor é merecedor de todo louvor, o Senhor é belo, é maravilhoso, é supremo, é bendito. O Senhor nos amou de forma profunda, intensa, ao enviar o teu único Filho para morrer no nosso lugar. Bendito seja o teu nome, eterno Pai. Tua palavra foi lida e agora será explicada, e nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, aplica a tua verdade ao nosso coração. Abra o nosso entendimento, ó Deus, e tira todo o empecilho, todo o obstáculo para ouvirmos a tua voz nesta noite. Fala, ó Deus, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Fala, ó Deus, e mostra-nos Cristo. Mostra-nos Cristo. Queremos vê-lo, queremos senti-lo, queremos aprender dele, ó Deus, para vivermos somente para o Senhor, por meio dele. Ó Deus, é nossa oração ao Senhor, no nome do teu excelso Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós faremos a exposição desta passagem em dois momentos. Uma primeira parte e uma segunda parte. A primeira parte do 8 ao 10 e uma segunda parte do 11 ao 15. Então hoje nós pregaremos esta passagem do versículo 8
ao versículo 10. Se você pudesse fazer um pedido ao Senhor antes do seu nascimento, se você tivesse esta oportunidade, o que você pediria? O que você pediria a Deus se você pudesse pedir algo a Ele antes mesmo do seu nascimento? Fanny Crosby foi uma americana cega desde os 6 meses de vida. Ela viveu com todas as dificuldades de uma época que não havia recursos para cegos, como Bíblia em braille, livros em áudio, calçadas com sinalização para poder ser percebida pelo contato dos pés. Não havia teclados apropriados para isso, não havia botões nos elevadores que pudesse facilitar a vida de uma pessoa nessas condições. No entanto, ela se tornou uma exímia poetista e escreveu centenas de hinos, incluindo o famoso Que Segurança Sou de Jesus, ou Vamos Nós Trabalhar, Somos Servos de Deus. Um dia um pastor estava visitando a igreja de Fanny e cumprimentando as pessoas ao final do culto, ele então a viu vindo na sua direção e ele então falou com ela: não é interessante que, a despeito da providência de Deus em sua vida ter lhe dado a cegueira, também reservou à senhora muitos dons e talentos? Fanny respondeu: sabe, pastor, se eu pudesse ter feito um pedido ao Senhor no momento do meu nascimento, eu teria pedido para nascer cega. Eu teria pedido para nascer cega. O pastor, admirado, perguntou: mas por quê? Ela, com toda a confiança, respondeu: porque assim, o primeiro rosto que os meus olhos veriam seria o do meu Salvador. Porque o primeiro rosto que os meus olhos veriam seria o do meu Salvador. Meus irmãos, o que esta epístola tem feito até aqui é mostrar a suficiência e a supremacia de Cristo na nossa vida. Cristo é supremo. Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele é o Redentor de todas as coisas. O belo hino do apóstolo Paulo, no capítulo 1, declara exatamente isto: a suficiência e a supremacia de Cristo, em oposição a uma heresia, a um falso ensino que dizia: não, Cristo sim é necessário, mas não apenas Cristo. Vocês precisam também de uma prática judaica, da circuncisão, da dieta. Vocês precisam também da adoração aos anjos. Vocês precisam também de uma vida ascética, para que vocês tenham uma experiência verdadeira com Deus. Vocês precisam de Cristo, mas vocês precisam também de mais algumas coisas. E o apóstolo Paulo, então, meus irmãos, escreve da prisão exatamente para desconstruir esse tipo de pensamento e dizer: nós não precisamos de mais nada, porque nós temos tudo, nós temos Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, assim também vocês andem nele. É o que ele ensina no versículo 6. Se vocês receberam a Cristo, vocês devem
andar em Cristo, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Andem em Cristo, vivam para Cristo. É o que o apóstolo Paulo está ensinando nesta epístola. Nós recebemos a Cristo, portanto devemos viver para Cristo. O que mais você precisa? E o que mais os seus olhos poderiam desejar ver além de Cristo, do nosso Senhor, suficiente Salvador e Redentor? Por isso o apóstolo Paulo, ele segue o seu raciocínio, mostrando a necessidade de andarmos em Cristo, até o versículo 15. E por esta razão eu gostaria de pregar nesta noite: vivam com base somente em Cristo. Vivam com base somente em Cristo. Em primeiro lugar, atentos aos ensinos que nos afastam de Cristo. Vivam com base somente em Cristo. Em primeiro lugar, atentos aos ensinos que nos afastam de Cristo. O versículo 8 começa dizendo: cuidado. É um alerta, é um imperativo. Paulo não está aqui dando um mero conselho, mas dando uma ordem. Sejam vigilantes, estejam atentos. Cuidado com aquilo que vocês estão vendo. Cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo. E ele então passa a dar as informações, as instruções do porquê esta igreja precisa estar vigilante. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. A palavra enredar aqui, meus irmãos, tem o sentido de cativar. Cuidado para que ninguém cative vocês, ou prendam vocês nos seus laços, nos seus raciocínios falazes, com as suas filosofias vãs, com os seus ensinamentos vazios de sentido, de significado. Vocês foram libertos de uma realidade, vocês estavam cativos e agora vocês foram libertos, portanto tomem cuidado, para que vocês não sejam enredados, ou para que vocês não sejam presos numa arapuca, ou num anzol. É o que ele fala aí. É interessante, meus irmãos, porque o falso ensino, ele é exatamente isso que ele faz. Ele oferece algo para você, mas ele entrega uma coisa totalmente diferente. Quem aqui gosta de pescar com anzol sabe muito bem o que é esta realidade. Você coloca a minhoca no anzol e lança. O peixe vai ao encontro do alimento pensando que de fato é um alimento. Mas ele está indo para o engano. Ele está indo na expectativa de encontrar o alimento e encontra a morte. Ele é morto pela sua própria boca. Meus irmãos, o falso ensino oferece exatamente isso. O falso ensino é uma ilusão, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aí, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Entenda a filosofia aqui não como a disciplina filosofia que nós temos hoje nas universidades. Filosofia aqui tem um sentido muito mais amplo naqueles dias. Poderia ser uma escola, como poderia ser um sistema de pensamento. Aquilo que os colossenses estavam recebendo de ensino por parte dos falsos mestres era visto naqueles dias como um sistema filosófico. E Paulo está dizendo que este ensino filosófico, ele é sutil, ele é vão, ele não tem sentido. Ele não pode de forma alguma oferecer nada para vocês, porque ele é vão, ele é vazio e ele é enganoso. É exatamente isto, meus irmãos, que é o falso ensino. Ele é vazio e ele é enganoso, ele é uma armadilha. Ele te oferece algo, mas quando você abocanha, quando você recebe,
você recebe uma coisa totalmente diferente. Você recebe morte ao invés de vida. John MacArthur, falando sobre esse texto, ele traz algumas informações muito interessantes relacionadas a alguns filósofos. Ele fala sobre Bertrand Russell, que viveu 90 anos e, tendo passado a maior parte da sua vida, pelo menos 70 anos desses 90, como filósofo. E as suas últimas palavras foram: a filosofia revelou-se um fracasso para mim. A filosofia revelou-se um fracasso para mim. Já parou para pensar? 70 anos de vida, experimentando o conhecimento e chegar ao final da sua vida e dizer que a filosofia revelou-se um fracasso para mim. Um outro filósofo escocês chamado David Hume, um homem ateu, imoral, indecente, um homem que negava a existência de Deus, um homem que defendia algo totalmente contrário a Deus, diz que nos últimos anos da vida desse homem, na sua morte final, ele tremia, a sua cama, ela mexia, tamanha era a sua angústia e o seu sofrimento. Disseram que ele pediu para que não se apagassem as velas, porque ele não poderia ficar sozinho. E os seus biógrafos, escrevendo sobre ele, relatam exatamente isso, que esse homem agonizou até sacudir toda a sua cama. Eu não estou dizendo que a filosofia não tem a sua relevância na nossa vida, mas eu estou dizendo que quando você vive exclusivamente para isso, você vai descobrir que tudo isso é inútil e não pode oferecer absolutamente nada para você. E por que tudo isso é muito vazio? Por que tudo isso é muito vão? O apóstolo Paulo, ele dá 3 argumentos aqui para mostrar a inutilidade desta filosofia. Ele diz que ela é conforme a tradição dos homens. Ela não emana em Deus, ela não se origina em Deus, mas é puramente pensamento humano. Ele não está falando da tradição dos apóstolos, mas ele está dizendo aqui da tradição daqueles que misturavam filosofia grega, helenística, com rituais judaicos. Era um sincretismo religioso vivenciado por esta igreja que não tinha, ou vivenciado pelos falsos mestres, que não poderia servir absolutamente nada para o povo de Deus. Então, era uma filosofia vã, porque era segundo a tradição dos homens. E ele diz também que era, segundo o segundo argumento dele, que era segundo os rudimentos do mundo. Essa é uma palavrinha difícil, a palavra rudimentos. A palavra rudimentos aqui significa as primeiras coisas elementares. É como o ABC, né? O ABC da vida. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, disse que o apóstolo Paulo, ele escreveu muitas coisas difíceis. E aqui é um bom momento para a gente se recordar das palavras de Pedro. De fato, o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de se entender. E é possível, na mentalidade de alguns, que o apóstolo Paulo aqui estivesse falando exatamente que aquilo que estava sendo ensinado era palha, eram as coisas elementares da vida. O que eles estavam ensinando era como se fosse o ABC, tanto do paganismo como da vida judaica. Não teria sentido algum e não poderia fazer absolutamente nada para aquele povo, porque era apenas raciocínio humano. Alguns outros entendem, e inclusive a Bíblia, a linguagem de hoje, traduz assim, como se referindo a seres espirituais. Seres espirituais que precisavam ser controlados, que dominavam a vida humana, que imperavam na vida do povo.
Então, rudimento significa, para alguns, os espíritos que controlavam a vida das pessoas, e por isso eles precisavam serem aplacados, porque eles planificavam esse espaço entre a terra e o céu. Mas para outros, e aqui eu acredito que seja exatamente o que o apóstolo Paulo está falando, rudimentos do mundo apontam exatamente para aquilo que para algumas nações e para alguns povos simbolizava exatamente aquilo que compunha o universo. Para alguns dos povos, por exemplo, meus irmãos, eles falam em terra, água, ar e fogo. Estes eram os elementos constituintes da terra, da criação. Então, para os antigos, esses eram os elementos primordiais: terra, água, ar e fogo. Para algumas pessoas, os deuses estavam por trás desses elementos que compunham a criação. Outros adoravam o sol, outros adoravam a lua, outros planetas e estrelas fixas. Havia uma adoração a essas coisas. E o apóstolo Paulo fala que quando você adora um ídolo, você não adora apenas uma estátua, você adora a demônios. Portanto, o que Paulo está falando aqui, Paulo está falando exatamente de algo que misturava tanto os elementos primordiais, como também os seres espirituais. Demônios, que cegavam essas pessoas. E por isso então, Paulo está escrevendo, meus irmãos, exatamente para dizer que isto não é segundo Cristo. Isso não é segundo Cristo, isso é pensamento humano, isso é pensamento pagão. Isso não faz parte daquilo que Deus estabeleceu na pessoa de Cristo. É por isso que ele termina com o seu terceiro argumento, dizendo: e não segundo Cristo. E não segundo Cristo. Ou seja, é tradição humana, é conforme os rudimentos do mundo, e em terceiro, não é segundo Cristo. Em outras palavras, o ensinamento afasta os homens do Senhor Jesus, ainda que Jesus faça parte do ensinamento destas pessoas. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que estamos vendo. O que, por exemplo, você tem visto? O que você tem escutado? Talvez você não esteja aqui sendo desafiado por uma falsa heresia, mas você pode estar sendo desafiado por aquilo que você está vendo e por aquilo que você está ouvindo. Você se considera alguém vigilante? Você se considera alguém atento para tudo aquilo que o mundo tem ensinado? Para tudo aquilo que o mundo está expondo para você e para os seus filhos? Para a sua família? Você tem sido vigilante com o seu filho? Você sabe o que ele está jogando, você sabe o que ele está vendo, você sabe o que ele está ouvindo? O que você lê, ouve ou assiste, testemunham a seu favor? Testemunham a seu favor? Estas coisas estão atestando que de fato você é uma pessoa vigilante? Tudo aquilo que adiciona ao que Cristo fez é anátema. Não tem sentido e não tem valor para nós. Portanto, não existe vigilância, meus irmãos, se não conhecemos a Jesus Cristo de perto. Se você não conhece Jesus Cristo de perto, se você não conhece Jesus pela sua palavra, se você não conhece Jesus pela intimidade diária com Ele, você está vulnerável ao ensino que está presente em tudo neste mundo.
Por exemplo, você assiste The Chosen? Você gasta tempo com séries que apresentam coisas além do que Cristo tem feito? Vou além. Você assiste as novelas da Record? As novelas da Bíblia, como muitos falam? Eu pergunto a você, se a Bíblia diz para nós não acrescentarmos absolutamente nada à palavra de Deus, por que nós assistimos aquilo que acrescenta, aquilo que inventa, aquilo que idealiza a luz da palavra de Deus? Olha, não está longe aqui de você, uma hora ou outra, se deparar com uma pessoa e falar assim: olha, mas a Bíblia diz isso porque eu assisti na série tal que Jesus Cristo fez isso, que Jesus Cristo falou assim, que Jesus Cristo falou daquele outro jeito. Ou na novela, lá no Êxodo, ou lá na novela, sei lá qual é o que tem passado aí, mas as pessoas pegam muitas vezes o que as novelas estão transmitindo, dizendo que isso é a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lê mais essas séries do que você lê a Bíblia? O que você lê mais? O que você escuta mais? Você escuta mais música secular do que música cristã, sacra, música boa? O que você coloca para os seus filhos ouvir? O que eles estão ouvindo? Nós precisamos fazer boas escolhas de músicas cristocêntricas, músicas com conteúdo bíblico, para que a nossa família ouça. Nossa família precisa ouvir coisas que edificam, coisas que nos tornam mais vigilantes, coisas que nos preparam mais para o falso ensino, para o mau comportamento, para um mundo que só tem um único propósito: nos afastar de Cristo Jesus, nos afastar da verdade de Deus. Se você está perdendo seu tempo com esse tipo de série, se você está perdendo seu tempo com esse tipo de cultura, não perca seu tempo com isso, meu irmão. Pare com isso. Concentre-se numa boa leitura, num bom livro. Concentre-se em outras coisas que vão enriquecer a sua vida espiritualmente. Abra mão de tudo aquilo que distorce o Evangelho de Cristo. Abra mão de tudo aquilo que corrompe a palavra de Deus. Que corrompe a palavra de Deus. Não importa se é teatral, se é poética, abra mão de tudo aquilo que é uma corrupção da sã doutrina da palavra do nosso Deus. Nós não precisamos destas coisas, meus irmãos. Tem muita gente que tem uma necessidade de se apegar àquilo que o mundo oferece. Tem gente que, por exemplo, lê ou procura ler informações sobre horóscopo. O que os zodíacos têm a dizer sobre o seu dia, sobre a sua vida. Tem gente que lê essas coisas diariamente. Tem gente que se apega a esse tipo de paganismo da realidade. É uma vã sutileza. É aquilo que cativa a mente, que aprisiona as pessoas e que distanciam as pessoas do puro evangelho que é Cristo. Cristo é o Senhor suficiente para aquilo que nós necessitamos. Por isso, ao se alimentar de Cristo, ao ler a sua palavra, ao estreitar a sua comunhão com Ele, ao ouvir mais dele, ao ler mais sobre Ele, você então estará vigilante e atento a tudo aquilo que é veneno para a sua alma e para a sua vida. Viva com base somente em Jesus Cristo. Viva com base somente em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, atentos a tudo aquilo que afasta você de Cristo. A tudo aquilo que afasta você de Cristo.
Em segundo lugar, viva com base somente em Cristo, confiante na suficiência de Cristo. Confiante na suficiência de Cristo. Olha só, Paulo, primeiro, diz como eles devem se portar diante do falso ensino. Tomem cuidados, estejam atentos, estejam vigilantes. E então ele segue no versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essas pessoas adicionavam algo mais ao Evangelho. Percebam uma coisa, adicionar é o mesmo que suprimir. Se você adiciona algo a Cristo, você na verdade não está adicionando, você está suprimindo. Porque Cristo é pleno e não há mais necessidade, você não tem mais necessidade de absolutamente nada. Cristo, ele é supremo. Por quê? Porque ele é suficiente. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo se encontra a totalidade da essência de Deus, da essência divina. Ele não só é igual a Deus, ele é Deus, ele não é semelhante, ele é Deus, ele não só possui os atributos de Deus, mas ele é o próprio Deus. E vale lembrar aqui, irmãos, ou destacar que o apóstolo Paulo aqui está mostrando que nós já não mais precisamos do templo, nós já não mais precisamos do templo construído por Salomão, ou do tabernáculo erguido por Moisés em cumprimento da lei. Por que nós não mais precisamos? Porque Cristo é o templo. Cristo é o novo templo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No texto que foi lido aqui pelo presbítero Beto, Salmo 68, versículo 16, diz que Deus escolheu um monte para habitar eternamente. Deus escolheu um monte para habitar eternamente. Quem é esse monte? Eternamente. É o seu próprio Filho encarnado. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O templo é substituído por Cristo. Ele é o Deus conosco, é o Emanuel. Ele é o núcleo do seu povo. Assim como o templo era no Antigo Testamento, o núcleo estava no centro, e todas as tribos em torno do templo adoravam a Deus ali como sendo o centro da sua adoração. Agora, qual é o nosso templo? Cristo é o nosso templo. O que nós temos aqui é uma estrutura física, um salão de culto, mas o nosso templo é Cristo. Cristo é o verdadeiro templo de Deus. Tudo apontava para Ele. Deus, em sua plenitude, não tomou residência, nem mesmo se revelou num prédio, mas se revelou num corpo. Se revelou num corpo. Quando o seu próprio Filho, ele então se revestiu da nossa humanidade e habitou entre nós. É interessante porque a palavra aqui, nele habita, traz um sentido de algo contínuo ou permanente. Quer dizer, Cristo continua com o corpo. Ele se encarnou e ele continua como o Deus encarnado. E ele voltará em glória. Nós o veremos. Ele é a lâmpada. Ele é a lâmpada da nova criação. Nós veremos a Deus por meio da lâmpada, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, né? Então, é isto que aponta aqui o texto. E olha que coisa, irmãos, versículo 10. Olha a sequência do raciocínio do apóstolo Paulo. Também nele estáis aperfeiçoados. Veja, no versículo 9 ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude. E no versículo 10 ele usa a mesma palavra plenitude para descrever o aperfeiçoamento. Em outras palavras, também nele estáis plenos.
Não porque você se torna um Deus, não porque você se torna um ser divino, mas porque você tem dentro de você mesmo o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Nele você está plenificado, você está aperfeiçoado, porque Ele habita em você. Esse é o raciocínio. Se Cristo é Deus e habita em você, você está plenamente aperfeiçoado, porque Cristo habita em você. Se em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e Ele habita em nós, então não precisamos de mais nada, porque nós temos tudo. Em Cristo nós alcançamos a fonte da qual jorra as correntes de bênçãos, que fornece tudo o que nós precisamos para a nossa vida presente e para a nossa vida futura. Cristo é uma fonte que jamais exaure, uma fonte que jamais se acaba. Por que então os colossenses beberiam em outro lugar? Por que os colossenses cavariam cisternas rotas, que não podem reter água alguma? É o que Paulo está dizendo. Olha, vocês têm tudo. Vocês têm tudo. O que vocês precisam? Por que vocês cavariam qualquer tipo de cisterna que não pode reter água pura, água boa? Quer dizer, é buscar em outras fontes aquilo que vocês não vão ter, aquilo que vocês já têm, aquilo que vocês já possuem. Esta semana, eu saí com a Ana no mesmo horário. Mateus estava na escola e eu precisei deixá-la no mercado e seguir para o seminário. Vocês sabem muito bem como é o trânsito de São Paulo, trânsito terrível. Eu estava na 23, quase chegando no seminário, e eu recebo uma ligação. A Ana, meu bem, você não sabe o que aconteceu. Falei, o que aconteceu? Alguma coisa com o Mateus? Não, eu estou sem a chave. Eu estou sem a chave. Falei, você não saiu, disse que a chave estava na sua bolsa? Não. A chave ficou dentro de casa, não tinha jeito, ela desceu, tentou pegar uma chave de fenda, não conseguiu abrir a porta. Por quê? Porque a porta só abre com uma chave. A chave da vizinha não abre a porta da nossa casa, do nosso apartamento. A chave do vizinho de baixo também, elas podem ser parecidas, mas só uma chave pode abrir a porta. Eu tive que voltar, fazer o mesmo percurso, esse cansaço das 6 horas, né, do trânsito aqui de São Paulo, para dar acesso a Ana e ao Mateus, e eles terem o descanso que eles precisam. Só existe uma chave, meus irmãos, só uma chave, para a plena satisfação do seu coração. Só existe uma chave para a plena satisfação do seu coração. Não existe outras chaves. Vocês não encontrarão outros modelos. Vocês podem encontrar algo que tenta imitar, mas não vai dar acesso à plenitude de vida. Não vai dar acesso à paz, não vai dar acesso à alegria, não vai dar acesso ao contentamento. Sem a chave que é Cristo, você será infeliz para o resto da sua vida. Não será um novo trabalho, não será um novo namoro, não será um casamento, não será uma vida profissional melhor, não será mais dinheiro na sua conta. Sem a chave que é Cristo, sua vida será vazia e sem sentido, como é a vã filosofia. Sabe qual é o problema? É que nós temos a chave, mas muitas vezes procuramos outras chaves. Nós temos a chave para um coração satisfeito, mas procuramos em outras fontes uma alegria que não existe. Nós temos a chave, mas nem sempre damos a atenção que esta chave merece na nossa vida. Cristo, meus irmãos, é Cristo.
Estava conversando com o presbítero Beto aqui, enquanto o nosso coral cantava lindamente, me fazendo pensar em Cristo. E o que Ele fez por mim, Ele desceu por amor. Ele desceu por amor. Quando eu fui desobediente, Ele desceu, porque Ele quis. Você pensou nisso? Você pensou nisso? No amor de Cristo? E eu falava para o presbítero Beto, você percebeu que nós cantamos o hino, cantamos a segunda estrofe 2 vezes. Vocês perceberam que nós cantamos a segunda estrofe 2 vezes? E eu falei para ele, não existe nada mais apropriado do que isso, porque a segunda estrofe fala exatamente do que eu vou falar, sobre Cristo. O autossuficiente Salvador, Redentor, Senhor. Ele é 100% Deus. Nele, toda a plenitude da divindade se encontra. Ele habita em mim, Ele habita em você. Ele é a chave para a nossa alegria, para o nosso contentamento, para a nossa satisfação. E não apenas isso, irmãos. O texto bíblico diz que Ele é o cabeça de todo principado e potestade, porque Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós não precisamos temer demônios, seres espirituais, porque nós temos Deus conosco, o Senhor de toda a criação. Cristo está conosco. E se Cristo é por nós, quem será contra nós? Demônios, pessoas, este mundo. O que pode nos derrotar nesta vida, meus irmãos, se o cabeça de toda a criação é conosco, habita em nós? O que mais podemos ter? O que mais nós precisamos, meus irmãos? Ele é tudo o que nós temos. Ele é o nosso protetor. Nós precisamos confiar na sua suficiência e descansar no seu poder. Não são os primeiros demônios em hierarquia, anjos bons, anjos maus, as autoridades supremas, ninguém está acima dele. Tudo está sob o controle de Cristo e faz exatamente o que Ele quer, porque Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Talvez não exista nenhuma heresia te ameaçando. Talvez não tenha nada te ameaçando, a não ser os seus próprios pensamentos, a não ser os seus próprios anseios. Talvez você mesmo esteja sendo tentado a se convencer que precisa de algo mais, de que falta alguma coisa para você. Por isso você está em busca da felicidade e recorre a muitas coisas que são nulas de sentido e incapazes de atender o que o seu coração precisa. Se Cristo é suficiente para você, todos os seus anseios são saciados nele. Você consegue imaginar uma cega, desde os seus 6 meses de vida, dizer: se eu pudesse pedir alguma coisa ao meu Senhor antes de nascer, eu pediria para nascer cega, porque Cristo é suficiente para mim. Se uma mulher cega pode viver satisfeita em Cristo, por que você que tem tudo não pode viver? Se uma mulher cega pode ser plenamente feliz em Cristo e dizer que almejaria a cegueira, porque o seu anseio era ver, o primeiro rosto a ver era o rosto de Cristo. Por que você que tem olhos, você tem ouvidos bons, você tem boca, você tem nariz que consegue cheirar, você tem boca que consegue sentir o sabor das coisas, você tem tato? Por quê?
você não estaria feliz. Por que buscar em outros lugares quando você tem a chave para a sua vida plena e feliz no Senhor Jesus Cristo? Alimente-se do Senhor. Eu não sei como está a tua vida espiritual. Eu não sei como está a sua vida devocional. Talvez, assim como eu, você tenha que enfrentar a lida de São Paulo, o trânsito, a agitação do trabalho. Não se veja como alguém exclusivo. Eu lido exclusivamente com as lutas desta vida. Eu não tenho tempo para nada. Se você não tem tempo, encontre tempo para se alimentar de Cristo. Se você dorme pouco, procure dormir menos ainda, mas se alimente de Cristo. Se você tem tempo para série, mas não tem tempo para ler a palavra, se você tem tempo para assistir, se você tem tempo para ler outras coisas, então mude de vida, arrependa-se e comece a ler a palavra de Deus. E comece a orar a Cristo, a se alimentar de Cristo. Se você tem vergonha de falar de Cristo, então se arrependa, comece a falar com entusiasmo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse para a igreja de Éfeso: você é uma igreja zelosa, Éfeso. Você tem muito conhecimento, mas eu tenho algo contra você. Você abandonou o meu primeiro amor. Será que nós precisamos voltar ao primeiro amor? Ao primeiro entusiasmo? Ao fervor de antes? Será que essa não deve ser a pauta das minhas e das suas orações? Senhor, aviva o meu coração e me ensina a amar Cristo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que Deus nos faça assim, como esta mulher. Eu quero ver Cristo, porque Ele é suficiente para tudo aquilo que eu preciso. Ele é a chave. Que Deus nos ajude, hoje e sempre. Amém.